Olá, meu nome é Diógenes, sou professor de Física e hoje a gente vai ver uma parte da Física chamada hidrostática. A hidrostática é a parte da mecânica que estuda os fluidos, quando eu falo fluidos, a gente está falando de líquidos e gases. Então a hidrostática estuda os fluidos em equilíbrio, em repouso. Okay? Então, dentro da hidrostática a gente tem vários conceitos importantes e a gente vai começar com um primeiro conceito que chama densidade. A densidade é a razão entre a massa e o volume de um corpo. Eu vou chamar de D, densidade. E antes de mostrar a fórmula matemática da densidade, eu vou tentar explicar o significado desse conceito dentro da hidrostática, de um ponto de vista das moléculas que compõem esse corpo. Então, o que significa um corpo ser mais denso que o outro, de materiais diferentes? Então isso a gente vai ver primeiro. Então, por exemplo, imaginemos aqui um recipiente com água. Então aqui eu tenho água. E colocando dois materiais diferentes dentro desse recipiente com água, um vai afundar e o outro vai flutuar dentro dessa água. Então vamos imaginar que o que afunda na água é o ferro, né? Um corpo maciço feito de ferro, e ele afunda na água. E o outro, feito de madeira, ele flutua na superfície dessa água. Então, por que isso acontece? Tendo a visão microscópica desses materiais e olhar as moléculas, né, que constituem esse material. E para entender o que seria a densidade deles. Uma menor quantidade de moléculas, né, se a gente pegar um certo volume dessa madeira, uma menor quantidade de moléculas nesse espaço, nesse volume. Então a gente perceberia espaços entre as moléculas dessa madeira. Enquanto que, olhando o ferro, né, com a visão microscópica, a gente ia perceber que nesse mesmo volume, né, a gente ia ter mais moléculas de ferro, considerando o mesmo volume do material. Então a gente percebe o seguinte, que a madeira tem uma menor concentração de moléculas, né, num certo volume. Isso significa uma menor densidade. Então, a madeira é menos concentrada nesse sentido, ok? Enquanto que o ferro, se a gente olhando microscopicamente, a gente percebe uma maior concentração de moléculas no mesmo volume, ok? Maior concentração. Isso significa que o ferro tem maior densidade. Então, comparando a madeira e o ferro, a gente percebe uma menor concentração de moléculas na madeira e uma maior concentração de moléculas no ferro. Portanto, o ferro tem maior densidade. Então, a partir de agora, densidade representa a concentração de matéria num certo volume de um corpo, de um material. Então, quanto mais concentrado essa substância é, maior a densidade dela. Ok? Então, pensando dessa forma, a gente também pode dizer que existem tanto materiais sólidos como materiais líquidos de densidades diferentes. Então a gente faz a seguinte experiência. Se a gente colocar num recipiente, despejar água e depois óleo, a gente vai perceber que a água vai ficar na posição inferior, embaixo, e o óleo vai ficar na posição superior, logo acima. Eu vou chamar essa mistura de uma mistura heterogênea. E os líquidos são chamados de líquidos immiscíveis, eles não se misturam. Então, líquidos immiscíveis são líquidos que têm propriedades moleculares, tem a ver com a polaridade dessas moléculas desse líquido, por isso elas não se misturam. E aí, numa mistura heterogênea, sempre a substância mais densa ficará na parte inferior e a menos densa na parte superior. Ok? Então, aqui nós temos. E a densidade que a gente tinha falado, que é a razão entre a massa e o volume de um corpo, né? Eu vou poder escrever que densidade, né, seguindo aí a definição do conceito, que é o quociente, né, ou a razão entre a massa e o volume de um corpo. Então aqui eu vou chamar densidade quando eu estou considerando um corpo, ok? Feito de um determinado material. Então é a razão entre a massa e o volume desse corpo. Esse é o significado da densidade. Então vamos colocar aqui o significado, D é densidade, M é a massa do corpo,
Lembrando, a massa de um corpo eu posso medir tanto em gramas como em quilogramas, ok? A gente deixa aqui do lado, gramas ou quilogramas. E o V é o volume desse corpo. Volume. E o volume eu posso medir em centímetro cúbico ou metro cúbico. Significa o volume que ele ocupa. Ok, então quando eu estiver falando da concentração de matéria num certo volume de uma substância específica, eu vou chamar de massa específica. Então existe para uma substância, e não um corpo, para uma determinada substância, e esse vai caracterizar essa substância, eu vou chamar de massa específica. Para uma substância, eu chamo de massa específica. Por exemplo, a água, vou chamar de μ, é a mesma relação entre a massa e o volume dessa substância. Então, quando eu falo de uma substância específica, uma substância pura, ok? Essa substância sendo pura, a densidade se torna massa específica, que seria a relação novamente da massa e o volume dessa substância. Então, esses dois valores, tanto a densidade de um corpo como a massa específica de uma substância, podem coincidir, esses valores? Podem. Quando a substância, por exemplo, quando for um corpo maciço, feito apenas de uma substância, de um material, então a densidade dele e a massa específica dele coincidem quando essa substância, esse corpo é maciço, ok? Então, vale a pena colocar exemplos de densidade de uma substância bem conhecida, que a gente vai usar bastante, que seria a água. Então, a densidade da água, que a gente considera, é 1 grama por centímetro cúbico. Ou, utilizando o quilograma, a densidade seria da água 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então, para a água, que a gente vai usar com certa frequência, dentro do contexto da hidrostática, a densidade da água seria isso aí, 1 grama por centímetro cúbico ou 10 a terceira quilograma por metro cúbico, ok? Ok, então como a gente viu, a densidade pode determinar, ou pode explicar parcialmente o que vai fazer um corpo afundar na água ou flutuar na água. Então, por exemplo, a gente viu que um pedaço de ferro, ele afunda na água, porque tem maior densidade, né? Se a gente comparar com a água, ele tem maior densidade que a água. Enquanto que um pedaço de madeira tem uma menor densidade, e se a gente comparar com a água, menor densidade que o meio que ele está, ou seja, a água. Então, a gente pode dizer que um corpo que tem menor densidade flutua na água, e um corpo de maior densidade afunda na água. Então, a gente sempre vai fazer comparações. Só outra coisa, lembrando que essa massa específica a gente também chama de densidade absoluta. Tá? Então, massa específica ou densidade absoluta, quando se trata da razão massa pelo volume de uma substância específica. Muito bem. Esse mesmo exemplo que a gente deu, que o ferro é mais denso que o próprio meio, que é a água, portanto ele afunda, a gente vai explicar em parte o que seria a flutuabilidade dos corpos, o que faz um corpo flutuar ou afundar dentro de um líquido. E a gente pode dar outro exemplo relacionado a esse, que seria o ferro, por exemplo. Você pode ter um parafuso de algumas gramas, um pequeno parafuso de algumas gramas de massa, afunda na água. Então, portanto, o peso de um objeto não determina que ele vai afundar dentro de um líquido, não é o peso, mas a densidade. Enquanto que você tem, por exemplo, a madeira, a gente pode ter uma tora de madeira, um tronco de toneladas, mas esse tronco não afunda na água. Ou seja, por ser pesado, isso não significa que o objeto vai afundar na água. Então você tem um parafuso de algumas gramas que afunda na água, enquanto você tem um tronco de madeira, uma tora de madeira de várias toneladas que não afunda na água. Portanto, o que faz um objeto afundar ou não dentro de um líquido está relacionado à sua densidade também, ok? Futuramente a gente vai ver um conceito novo, que seria o empuxo,
E o empuxo também contribui para a flutuabilidade de um corpo dentro de um líquido, ok? Mas por enquanto a gente definiu densidade. Ok, então depois da discussão sobre o conceito de densidade de um corpo ou de uma substância, a gente vai fazer um exercício, um exemplo, um primeiro exemplo, calculando essa densidade. No caso aqui eu tenho um bloco de maciço de ferro, um bloco maciço de ferro com 500 gramas, é a massa dele. Vou colocar aqui a massa, 500 gramas. E esse bloco maciço de ferro de 500 gramas, ele tem um volume de 25 centímetros cúbicos. Então é dado volume também, 25 centímetros cúbicos. E ele pergunta na sequência, qual a sua densidade. Então, é um exemplo direto para a gente usar pela primeira vez a fórmula da densidade de um corpo. Então, qual é a densidade desse bloco de ferro? A massa foi dada e o volume também. Então, a densidade a gente vai calcular. Dei a densidade. Então, isso aqui foi dado. Vamos usar direto a fórmula da densidade. Densidade é a massa pelo volume. Portanto, só substituir aqui nessa fórmula matemática. Então, densidade é igual a massa do bloco de ferro. Esse bloco tem 500 gramas. Então, vamos colocar aqui 500 gramas. Vou colocar a unidade aqui, para a gente verificar no final qual a unidade que vai dar. E 500 gramas é a massa, em gramas, né? E o volume, né, V, aqui da fórmula, logo abaixo, é 25 centímetros cúbicos. Então, 25 centímetro cúbico. Muito bem, então a densidade vai ser 500 dividido por 25, vamos fazer essa continha aqui, 500 dividido por 25, se a gente pegar 50 por 25 dá 2, 2 vezes 25 dá 50, para 50 nada, e esse zero a gente coloca aqui do lado. Então vai dar exatamente 20 grama por centímetro cúbico. Então essa é a unidade dessa densidade do bloco de ferro. Ok? Porque é massa pelo volume, portanto a densidade vai ficar 20 gramas por centímetro cúbico. Esse é o resultado final. Então, uma aplicação direta da fórmula da densidade. Densidade de um corpo. Tudo bem? É bom a gente sempre dar outros exemplos de densidade, quando ela é importante. Por exemplo, no caso de um balão de ar quente. A gente tem um balão, através de um sistema que consegue aquecer o ar e jogar dentro do balão, esse balão consegue subir, flutuar no ar, porque o ar quente, a gente pode resumir aqui, o ar quente, o ar aquecido, ele tem uma menor densidade, ou seja, quando você aquece o ar, que é um fluido, né? O ar é um tipo de fluido, as moléculas se agitam mais porque a temperatura aumenta, então você tem uma maior agitação das moléculas e elas se afastam mais. Então, num ar quente, a densidade diminui, porque você vai ter menos quantidade de moléculas de ar no mesmo volume. Então, elas se afastam, deixando menos moléculas por cada quantidade de ar. Então, esse ar quente diminui de densidade, então ele tem menor densidade. E o ar que está em volta, que é o ar frio, que tem maior densidade, você tem sempre substância de menor densidade flutuando, né, dentro de um meio. Portanto, o ar quente do balão faz com que o balão suba e consiga se elevar. Tudo bem? Então, o ar quente diminui a densidade do balão. Exercícios da lista, eu vou deixar um link disponibilizado nesse vídeo. Esse link da lista de exercícios são 2 exercícios de densidade, o exercício número 24 e 25, ok? Exercício 24. Qual é a massa de uma chapa de ferro? Você tem uma chapa de ferro, a gente quer saber a massa, então M. A massa, ela vai sair em gramas, as unidades aqui dadas é grama, então a massa vai sair em gramas. Então, qual é a massa de uma chapa de ferro de volume
650 centímetros cúbicos, o volume é dado, 650 centímetros cúbicos, aqui, e a densidade absoluta do ferro, ou seja, a massa específica do ferro é dada, a massa específica do ferro, se trata de uma substância, né? 7,8 gramas por centímetro cúbico também. Isso aqui são dados. E o que a gente calcula? A massa correspondente a esse volume de ferro. Vamos calcular a massa. Então vamos pegar a fórmula. Temos a densidade absoluta, ou seja, a massa específica. Vamos pegar a fórmula. Densidade é massa pelo volume. Nós temos a densidade absoluta do ferro, que é 7,8. Então colocamos aqui, né? Massa específica ou densidade absoluta, a mesma coisa. É a massa pelo volume, é a massa do ferro, que a gente vai calcular, dividido pelo volume. O volume é dado 650 centímetros cúbicos. E aí, fazendo uma multiplicação cruzada aqui, a gente pode colocar um aqui embaixo, então multiplica cruzando. Então nós temos aqui massa vai ser igual, vezes 1, 7,8 vezes 650. A massa do ferro, é só fazer essa conta, vamos fazer aqui do lado, 650, 7,8. 8 vezes 0, 8 vezes 5, 40, tem 4. 6 vezes 8, 48, 9, 50, 51, 52. 52. Agora 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 7 vezes 5, 35, tem 3. 7 vezes 6, 42, 45. E aí somando, 0, 0, 5, 6, 7. 5, 5, 10, tem 1, 5. Uma casa depois da vírgula, 7,8, uma casa aqui no final. Então vai dar 5.070. 5.070 gramas. Esse é o valor da massa, corresponde a esse volume de ferro. Então, com a fórmula da densidade ou da massa específica de uma substância, você consegue calcular também a massa dessa substância, ou o volume, ou a própria densidade. Ok? Deu 5.070 gramas. Exercício número 25 da lista também. A densidade absoluta do mercúrio então foi dada a densidade absoluta, ou seja, a massa específica, 13,6 gramas por centímetro cúbico, foi dado. Nós temos aqui, calcule o volume ocupado, vamos calcular o V, o volume. E é dado também a massa desse mercúrio, 680 gramas. Então a massa é dada, 680 gramas. Então, esses aqui são dados. Então o que ele quer? Ele quer a calcule o volume dado a massa e a densidade. Então ele quer o volume. Novamente, eu posso usar a fórmula da massa específica, ou da densidade absoluta, que a gente chama, e substituir tudo nessa fórmula. Então, eu tenho a massa específica, ou a densidade absoluta do mercúrio, vai substituir 3,6, que é esse valor. Temos a massa do mercúrio, 680 gramas, foi dado, e dividir pelo volume. Então substituímos na fórmula, o volume é exatamente o que ele quer, calcule o volume desse mercúrio, esse V, e aí novamente eu posso multiplicar cruzando, e fazer essa operação aqui, colocar um aqui embaixo, multiplicar cruzando, para calcular o volume da substância, ok? Então vai ficar o volume vezes 3,6, vamos dar 3,6 vezes V, 3,6 vezes V, e 680 vezes 1, dá 680. Portanto, o volume da substância é 680. Estamos explicando 3,6 pelo volume, passa dividindo, 3,6, e o volume da substância é só fazer a divisão, né? Vai fazer aqui do lado,
Então 680 dividido por 13,6. Quando você divide por um número que tem vírgula, tem casas depois da vírgula, para equilibrar, eu vou colocar um zero aqui, no 680, que é um número inteiro. Eu coloco um zero, uma casa, e aqui tem uma casa, eu posso apagar essa vírgula. É como se eu multiplicasse por 10 os dois números. E aí eu tenho 6.800 dividido por 136. Vou pegar 680. 680 para dividido por 136 dá 5. 5 vezes 6, 30. Tem 3. 5 vezes 3, 15. E 3. 15, 16, 17, 18. Tem 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Dá 680 para 680, 0. Essa última casa aqui é só repetir aqui do lado 5. Ou seja, o resultado é 50. Ok? Então 50 centímetro cúbico. Esse aqui é o volume que ele pede na questão. O volume saiu em centímetro cúbico automaticamente, né? A massa é em gramas, então o volume sai em centímetro cúbico. Então deu 50 centímetros cúbicos. Esse é o resultado. Então, como a gente viu, com a fórmula da densidade ou da massa específica, a gente consegue calcular a massa, consegue calcular o volume da substância também, ok? Vamos fazer